Olá, pessoal. Agradeço muito a participação, o convite para fazer essa apresentação no Congresso Brasileiro de Mudanças Climáticas e a Resiliência Urbana. Eu preparei uma apresentação aqui resumida, né, com alguns estudos de caso, algumas pesquisas que a gente vem desenvolvendo. Eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana da UFSCar, e lido bastante com esse tema, né, nas pesquisas, nas aulas, né, nos congressos e publicações que a gente participa, né, e espero que contribua, que essa apresentação contribua para grandes reflexões, então, gente. Inicialmente, eu gostaria de ressaltar duas definições que são clássicas, né, no assunto, e que a gente vem trabalhando bastante, né, que é entender como a resiliência urbana pode contribuir para os processos de planejamento urbano, né? Então, como que a gestão pública pode se apropriar desses conceitos, né? Deveria, na verdade, se apropriar desses conhecimentos, nem sempre é possível, a gente percebe uma dificuldade muito grande na questão da gestão, e de prefeituras, e, enfim, de órgãos administrativos, né, do poder público, mas, de maneira geral, a gente gostaria de expor aqui algumas questões relativas à resiliência urbana, que se trata, na verdade, da capacidade de uma cidade de resistir, absorver, adaptar-se, se recuperar de choques e estresses diversos, né? Então, a resiliência, ela está bastante ligada a palavras como adaptação, recuperação, desastres, como se recuperar desses desastres, como se flexibilizar mediante algum, algum choque ou alguma mudança brusca, drástica, né? Pode ser na economia, pode ser no meio ambiente, no trânsito, em relação aos resíduos, enfim, de forma a garantir segurança para as pessoas, né? Então, a resiliência, ela é um processo que, na verdade, procura fazer com que as cidades se adaptem às mudanças que podem ser humanas, provocadas pelos humanos, ou podem ser também em decorrência da própria natureza. Por outro lado, a sustentabilidade é a capacidade de uma cidade de se desenvolver de forma equilibrada ao longo do prazo, conciliando o crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental, ou seja, o tripé fundamental para se garantir uma cidade sustentável, né? Então, é uma palavra que está mais ligada à questão de equilíbrio, de equidade, de qualidade de vida e de economia verde. Ou seja, a sustentabilidade procura antever os problemas e procura não ter a necessidade de se adaptar bruscamente. É claro que isso é uma utopia, evidente, mas, ou seja, quanto mais a gente está preparado para os desastres, para os possíveis choques, né? Mas a gente consegue garantir a qualidade de vida e a segurança. Ou seja, a sustentabilidade, ela costuma ser um processo mais ativo, ou melhor dizendo, mais proativo, e a resiliência é um processo mais reativo, né? Ou seja, não dá para a gente cravar exatamente nessas duas visões, evidentemente, a gente vem trabalhando nessas definições, são assuntos muito debatidos na academia, na gestão pública, tanto em nível federal quanto até em nível global. Mas, de qualquer forma, a gente precisa conhecer muito bem essas definições e precisa classificar quais são as maneiras que a gente se adapta ao futuro, né? A maneira como a gente se adapta aos processos de planejamento urbano. Ou seja, uma estrutura de um planejamento urbano, ela segue basicamente duas coisas que são fundamentais, que é para cada ação, a gente deve definir alguns objetivos, e para dizer que esses objetivos estão sendo atingidos, a gente precisa verificar resultados. Ou seja, objetivo e resultado são coisas, evidentemente, muito vinculadas, né? Então, quando a gente estabelece um processo de planejamento urbano, é necessário estabelecer com muita clareza qual é o nível de qualidade de vida que eu quero, né? Qual o nível de acesso a áreas verdes que eu quero. Qual é o nível de economia
que eu gostaria que minha cidade tivesse. Ou seja, se a gente programa um conjunto de leis, se a gente faz um planejamento por meio de mapas, por meio de levantamentos, por meio de consulta pública, é necessário que a gente entenda quais são esses objetivos, quais são essas prerrogativas do plano, estabelecer em um conjunto de regras para que a gente consiga, no futuro, verificar se elas estão ou não sendo atingidas. Para que a gente consiga verificar se esses objetivos estão ou não sendo atingidos, a gente precisa necessariamente estabelecer prioridades, né? E um plano, ele deve, evidentemente, se basear em dados, em informações que são coletadas no território, não só no território físico, né, mas também no território político, no território ambiental e principalmente na expectativa das pessoas em atingir as suas reivindicações, ou seja, por isso que a participação popular é fundamental e eu vou relatar alguns casos aqui que a gente vem estudando. Ou seja, para que a gente verifique se os resultados são de fato coerentes com os objetivos, é necessário que a gente estabeleça processos de controle, né? Esses processos de controle pode ser por meio de pesquisa, pode ser por meio de diversas formas de coletar essas informações e estruturá-las de maneira estatística, né? Para que a gente saiba se as ações estão resultando naquilo que a gente gostaria. Bom, sempre que a gente discute um processo de estruturas resilientes e adaptativas, a gente pode usar diversos casos que foram pensados e estão sendo implantados no mundo todo, né? Nem sempre com o viés da sustentabilidade ou da resiliência, né? Mas simplesmente para garantir a segurança e a qualidade de vida em determinados locais, né? Então, as ações elas são feitas nem sempre vinculados a métodos consolidados de planejamento urbano, métodos de verificação de dados, muitas vezes elas são definidas de maneira nem sempre embasada em informações muito claras, né, e muitas vezes elas são decididas por questões mais políticas do que técnicas, obviamente. Assim, eu não gostaria de julgar o caso que eu vou apresentar aqui, eu gostaria apenas de lançar para uma discussão, né, caso vocês tiverem a curiosidade e quiserem enviar suas perguntas, a gente pode debater futuramente. Esse caso que eu gostaria de apresentar se trata de um caso bastante conhecido, que é em Nova York. Acho que muita gente já deve ter ouvido falar que Nova York sofre com essas áreas que são mais litorâneas. Nova York ainda está basicamente concentrada na ilha de Manhattan, aqui, né? E essas áreas que são próximas, elas estão muito sujeitas à elevação dos níveis dos oceanos ao redor. Ou seja, então, existe esse levantamento de qual é a previsão de quanto essas áreas serão atingidas no futuro. Então, essas áreas mais clarinhas, em azul mais clarinho aqui, ó, eles estão prevendo que vão ter essas áreas urbanas atingidas até 3 pés, né? Então, lá medido em pés. Essas medianamente em azul escuro aqui vai de 3 a 10, e essas azul mais escura aqui vai até mais de 10 pés, ou seja, tem áreas que vão praticamente desaparecer do mapa, né? Então, nos próximos 50 anos, 100 anos aí. E para evitar esse tipo de colapso, que deve atingir muito a cidade de Nova York, né, e toda a região ao redor, não só a cidade de Nova York, está sendo proposto, né, um portão, né, vamos dizer assim, eu não vou dizer exatamente um portão, porque ele não é um portão clássico, como a gente conhece, mas uma barreira oceânica que deve impedir a elevação do nível do mar, ou seja, seria uma intervenção no próprio mar, no próprio oceano aqui, ó, em que evite que essa elevação do nível do mar atinja a costa, né, as áreas mais próximas
mais baixas da região. Ou seja, é uma intervenção, evidentemente, muito drástica, uma obra extremamente complexa, que, evidentemente, vai trazer prejuízos ambientais muito drásticos, muito até imprevisíveis, e a gente não sabe exatamente o que deve provocar, e a gente não sabe também qual é o prazo, qual é a duração que essa obra vai conseguir minimizar os riscos de inundação dessas áreas. Ou seja, essas obras já estão sendo executadas, já estão sendo feitas. Aqui tem uma imagem de um dos portões, não é exatamente na mesma posição em que eu mostrei, mas é uma ideia, uma concepção que eles estabelecem, estão fazendo pontualmente. Então, algumas áreas, é claro que não é uma obra simplesmente de construção de um portão, né, de uma barreira, né, ela também vem em conjunto grandes intervenções urbanas, como áreas que devem ser desocupadas para que sejam construídos parques e tenha uma qualidade de vida um pouco maior, e que caso essa obra não seja eficiente, essas áreas estariam seguras, porque a evacuação seria muito mais fácil, né? Então, Manhattan constrói quase 4 quilômetros de muro, portões e parques elevados para se proteger das inundações e do aumento do nível do mar. Essas propostas, essas obras, essa matéria que está esse assunto pode ser consultada nesse link do Correio Brasiliense, né? Mas tem muitos outros artigos científicos que tratam dessa ação, mas se vocês quiserem, é uma matéria bastante simples, rápida, né, e que explica um pouquinho desse assunto. Mas, assim, eu não quero entrar no mérito de julgar, né, a proposta em si. É claro que a gestão urbana precisa propor soluções, porque, de fato, a área vai colapsar um período curto de tempo, a curto prazo, vamos dizer, 50 anos por uma cidade é um período curto, ou seja, alguma ação deve ser tomada. Então, a gente não tem exatamente a noção de quanto tempo essa obra será suficiente. Focando um pouquinho mais próximo na ilha de Manhattan, mais específica da cidade de Nova York, eu gostaria de levantar informações sobre esse projeto chamado High Line, que é bastante conhecido também, né? E que ele foi um parque construído sobre uma antiga linha férrea que foi desativada. Então, essa linha férrea, ela ligava grande parte dessa região norte da cidade, e ela era muito utilizada para distribuição de alimentos, né? Então, distribuição por meio de trilhos pelas regiões que faziam toda a distribuição de mercadorias e que abastecia grande parte da cidade de Nova York, né? A cidade, ela, ela fica numa região bastante plana, assim, muito, assim, vou dizer, muito, uma topografia pouco elevada, com poucas ondulações, né? O que favorece, né, o aproveitamento das várzeas. Então, para a construção de parques, o Central Park é um exemplo disso, né? Então, o Nova Yorkino, ele privilegia muito a questão dos espaços livres. Nova York é uma metrópole extremamente densa, então qualquer verdinho, qualquer área verde é extremamente valorizada, né? Já que o ambiente é extremamente opressor, né? São construções muito próximas, muitas delas são muito altas, muito elevadas, devido ao território bastante... o território, ele é fixo, né? Você não tem como expandir muito em direção ao mar. Ou seja, 82% dos cidadãos de Nova York citaram os espaços livres como um de seus bens mais queridos na cidade. Isso é uma pesquisa recente, né? E o traçado urbano de Nova York data de 1857. Então, o estabelecimento do Central Park foi fundamental na estruturação da cidade como um todo, né? Já que as pessoas sempre valorizaram e sempre quiseram preservar esse espaço verde, né? Claro que a pressão do mercado imobiliário sempre é muito intensa, né? As construções cada vez mais tentam se aproximar cada vez mais, porque as regiões ao redor são extremamente valorizadas, né? E os imóveis ficam muito caros nessa região, então cada vez mais o mercado quer elevar esses edifícios
na sua máxima altura, ou seja, cabe ao poder público, junto com a população, definir uma forma justa de quanto deveria ser a ocupação e o adensamento ao redor deste parque. Mas eu não vou também entrar em detalhes, eu gostaria mais de focar um pouco mais detalhadamente a questão da Highline, né? Então, a Highline, se você verificar essa imagem, que é aí da década de 20, entre a década de 20 e a década de 30, que era uma linha férrea, repare que ela circula por meio dos edifícios, né? Então, é muito estranho isso para a nossa visão urbana aqui no Brasil, né? Isso é muito difícil de ver uma situação como essa, mas devido ao grande movimento que já havia naquela época na região, foi necessário estabelecer um sistema de transporte que fosse mais eficiente para a distribuição dessas mercadorias. Então, o objetivo era evitar a confusão dos cruzamentos no mesmo nível que as ruas, já que o automóvel e os caminhões já estavam entrando em operação naquela época, né? Então, e havia muitos acidentes, havia possibilidade de ocorrência de muitos acidentes naquela região, né? Então, os trens, eles trafegavam sobre uma via elevada a uma altura do terceiro andar, e vários armazéns foram sendo construídos nessa região para que esses produtos pudessem ser distribuídos e comercializados de uma maneira mais eficiente, né? Então, carnes, laticínios, cereais, verduras entravam nos armazéns pela zona portuária do Rio Hudson e se distribuía para a cidade através desses trilhos aí. Então, essa ferrovia era conhecida como Live Line, né, já que é a linha da vida, uma coisa que trazia muita vitalidade para a cidade, né, e muitos armazéns e muitos produtos eram distribuídos por essa região. Então, conforme os caminhões foram aparecendo, foram sendo desenvolvidos, conforme o transporte foi ficando cada vez mais eficiente, a gestão do espaço público, os semáforos, né, as regras para o trânsito foram sendo desenvolvidas, esses trens foram caindo em desuso, porque a operação é extremamente custosa, né, e tem um impacto urbano muito intenso, muito grande, barulho, poluição, não era eletrificado, passou a ser eletrificado mais tarde, mas enfim, de qualquer forma, era extremamente desagradável, né? Então ela foi caindo em desuso, né? E aí grande parte foi sendo deteriorada. Então os armazéns eles começaram a ser abandonados um pouco antes da década de 80 e os trens deixaram de circular. E aí esse espaço ficou abandonado, né? Já que já se distribuía esses produtos por outros meios, né? E a economia naturalmente foi se diversificando. Então haviam outros portos, outras áreas para você escoar essa produção agrícola, né? De grande parte dos estados da região próxima a Nova York, né? E aí perdeu o sentido. Se ela perde o sentido do ponto de vista econômico, muito provavelmente ela vai perder também o sentido e o significado da sua existência, e aí ela vai ficar abandonada. Então, essas são imagens de alguns trechos de como ela ficou abandonada, e essas fotos são a foto da esquerda mais da década de 90, da direita já em um processo de recuperação, né? Então, vários trechos do elevado também foram desmantelados, foram demolidos, muitos deles em risco, foram até inviável de serem recuperados, então ela acabou sendo desconfigurada, né? E a vegetação tomou conta do lugar, cobrindo os trilhos e mostrando que a natureza conquista até as maiores obras de concreto e de ferro concebidas pelo ser humano, né? Esse texto está escrito em um artigo que foi desenvolvido pelas pessoas que idealizaram o Parque da Highline, né? Então, para que ela conseguisse se transformar, para que o uso desse espaço pudesse se transformar, houve a, a, a adesão de grande parte da comunidade e a sensibilização de muitos moradores, não só daquela região, mas de grande parte da cidade, que constituiu uma associação que promoveu uma campanha em favor da restauração e o reuso da Highline, né, por meio de reuniões e debates públicos. Então, as pessoas começaram a entender que é um espaço que não poderia, que era um valor
muito genuíno da cidade, que não poderia ficar, evidentemente, abandonado daquela forma, né? Porque, claro que ocorrem problemas de saúde, problemas de degradação ambiental, degradação humana, prostituição, consumo de drogas, enfim, violência, e é uma área que precisava, de fato, ser olhada, né? Ou seja, as pessoas começaram a se articular, a debater o assunto e trazer ideias e metas sobre o futuro da Highline. Estabelecimento de metas, lembra daquele slide lá no começo da apresentação? Estabelecimento de metas é fundamental para a gente saber aonde a gente quer chegar. Então, muitos planejadores influentes, né, líderes culturais e líderes políticos também atuaram para que esse projeto pudesse ser viabilizado. Então, na imagem da direita aqui você tem você tem aqui uma manifestação de um morador, de um participante dessas reuniões. As pessoas recebiam essas fichinhas para colocar o seu nome, seu endereço, o que você gostaria, colocar suas sugestões, e elas foram sendo estruturadas. Vamos entender estatisticamente o que as pessoas veem, qual seria o futuro da Highline, né? É evidente que não poderia ficar daquela forma, né? Mas o que deve ser feito lá? Será que um parque? Será que a gente demole tudo? Será que a gente recupera? Será que a gente volta aos trens ou o trem de alta velocidade e recupera a estrutura? Enfim, há diversas possibilidades, mas o que fazer com aquilo, né? Então, essa população ela queria salvar a Highline para inventar algo extraordinário, né? Foi criada essa associação chamada Friends of Highline, e esses dois cidadãos, o Robert Hammond e o Joshua David, né, foram os grandes articuladores desse espaço, os articuladores sociais e políticos, né? E o design da Highline teria que ser tão interessante e incomum quanto a estrutura em si, né? Então, eles começaram a desenvolver ideias para ocupar aquela região do espaço. Só que, assim, o projeto da Highline foi tão bem sucedido porque ele estava em consonância com outra coisa que vinha acontecendo naquela região, na cidade de Nova York, que era a revisão do plano diretor de Nova York, né? Não é chamado de plano diretor, mas o NIC, né? Que é o esforço compartilhado para preparar a cidade para mais de 1 milhão de habitantes. Então, em 2007, foi estabelecido esse plano e ele tinha diversas metas. Então, lembra das metas que a gente falou lá no começo, que primeiro era fortalecer a economia, combater as mudanças climáticas, melhorar a qualidade de vida para todos os nova-iorquinos. Só que precisava atuar em 6 áreas: terra, água, transporte, energia, ar e mudança climática. E o processo da Highline possibilitou a inserção daquele projeto no plano de Nova York. Por quê? Estava em consonância, porque as pessoas estavam falando a mesma língua, só que em grupos separados. Então, vamos juntar as coisas? Então, ou seja, se as pessoas valorizam a questão verde, né, valorizam os espaços verdes, nada mais natural do que você incluir esse desejo das pessoas em um plano que era o estabelecimento de 10 metas até o ano de 2030. Então, isso que foi feito, e a Highline era um dos agentes que iria garantir com que as metas fossem atingidas, né? Então, aqui a gente tem uma imagem também, duas imagens do lado esquerdo, que da década de 90, e duas da direita em como foi ficando. Então, como haviam diversos imóveis deteriorados, esses imóveis também começaram a ser recuperados naquela região, já que o investimento começou a valorizar os imóveis. Então, assim, também ocorrem, se por um lado uma recuperação ambiental bastante importante, ocorre por outro lado um processo de gentrificação também muito drástico, né? Então, ou seja, muitas pessoas que moravam naquela região, devido à valorização daqueles espaços, acabaram sendo expulsas também, o que é um efeito indesejado, ou melhor dizendo, um efeito negativo desse processo de recuperação. Se por um lado há um ganho, houve também muitas perdas, com certeza, tá? Ou seja, a Highline, ela contribuiu
por uma meta que foi estabelecida no plano de Nova York, que era fazer com que as pessoas tivessem acesso a uma área verde a menos de 10 minutos de caminhada de um parque, da sua residência. Então, naquela região da cidade, muitas pessoas começaram a utilizar a Highline, porque ela tem embora seja estreita, ela atinge uma grande porção da cidade, daquela região. Ou seja, imagine só, as pessoas residentes em Nova York, uma cidade, uma metrópole bastante adensada, desejam caminhar menos de 10 minutos para respirar um ar puro, né, para ficar numa sombra de uma árvore. Então, eu acho que, mesmo em cidades pequenas e cidades médias aqui do Brasil, é raro a gente ter uma qualidade de vida como essa. Nova York ainda não atingiu isso para toda a população, mas já melhorou indicadores de qualidade do ar, já melhorou indicadores de expansão de áreas verdes e também número de áreas de lazer e entretenimento. Então, a população já tem mais acesso a esses benefícios do que tinha na década de 90 ou no início da década de 80. Então, esses indicadores são fundamentais para a gente estimular ações desse tipo, mas tentando prever formas de combater e de mitigar também os seus efeitos negativos. E aqui é só algumas curiosidades, né? O custo ficou em 152 milhões, foi distribuído em 2 fases, né? E a manutenção é compartilhada entre o poder público e empresas locais através de cobrança de impostos, né? Tá bom? Então, assim, é um processo interessante, polêmico, por um outro lado, né, porque há os seus efeitos negativos, embora haja muitas conquistas também. Então, eu gostaria que vocês imaginassem como seria a articulação da construção de um parque público na sua cidade, como é que seria a recuperação de uma praça, qual é o movimento que você faz, qual é o espaço que você tem para expressar o seu desejo, qual é o seu poder de fazer com que o seu desejo na sua cidade seja incorporado num plano diretor. Tá? Então, para isso, é necessário se apropriar dos espaços de debate, de discussão, estar presente nas discussões e se fazer ouvir. Né? Então, quantas pessoas aqui têm dificuldade de andar de bicicleta porque a sua cidade é muito movimentada, ou tem um rio poluído passando próximo à sua casa, ou enfim, a rua é mal iluminada, ou é insegura, ou tem muito assalto, enfim, diversos problemas urbanos que, na verdade, a gente precisa estabelecer quais são as prioridades que o poder público deve olhar. O poder público, ele deve atender essas necessidades, mas para isso ele precisa entender quais são essas necessidades. E aí eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão. Qual é a sua participação? Como você acessa isso? Como você, simplesmente numa eleição para vereador e prefeito? Ou você participa ao longo da gestão? Você vai nas audiências públicas? Você vai nos debates da Câmara Municipal? É assim que a gente se faz ouvido. Aqui não é Nova York, mas eu sempre gosto de mostrar essas imagens, né? Então, muita gente me pergunta se são manipulações de inteligência artificial, ou de Photoshop, ou de outro software gráfico, mas não, isso se trata de imagens reais, são apartamentos empilhados na cidade de Hong Kong. Né? Então, Hong Kong é uma cidade muito mais que São Paulo, muito mais densa do que Nova York e com menos área verde ainda. Então, se por um lado eu mostrei um processo de recuperação de uma estrutura para melhorar a condição de área verde, aqui eu estou mostrando um processo inverso, é um processo de ultradensamento, é um processo de ocupação urbana extremamente agressiva e que gera espaços como esse, absolutamente insanos, insustentáveis do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da saúde, enfim. E ao transitar por Hong Kong, e eu recolhi imagens como essas pelo Google Street View, né? Então a gente percebe que, de fato, esses edifícios existem e estão sendo construídos em larga escala, né? Mas esse tipo de ocupação urbana sem fim, sem limitação, gera consequências
que muitas vezes a gente nem sabe quais são, mas em um levantamento de uma ONG chamada We Care, a gente identifica apartamentos com até 10 metros quadrados sendo construídos. Então, essas áreazinhas aqui, ó, pequenininhas, essas janelinhas, são apartamentos, são praticamente quartos, né? De 10 metros quadrados, né? 10 metros quadrados é um dormitório que a gente utiliza no Brasil. No Brasil, a gente utiliza dormitórios de residências, até mesmo de habitação de interesse social, com 8, 10, 12 metros quadrados, às vezes 2. Né? 12 metros já é um dormitório confortável, considerado confortável no Brasil. Lá são apartamentos, unidades habitacionais para famílias inteiras, né? O preço médio por metro quadrado é de $45 mil. Pra você ter uma ideia, em São Paulo, o preço médio é de 1.744 o metro quadrado. Ou seja, são extremamente pequenos e extremamente caros. Para você ter uma ideia de quanto demora para você obter um apartamento em Hong Kong, são 20 anos de trabalho, 20,6, né? Em Vancouver, 12,6. Em Sydney, né, em Melbourne, aí que são cidades muito caras, em Santa Cruz, na Califórnia, extremamente cara, que já está em crise habitacional, ainda assim é mais baixo, é menos da metade do que você precisa investir de tempo para obter a sua residência. Muitos desses apartamentos não têm janelas, não tem ventilação e iluminação natural, o que provoca um desconforto muito elevado da população e, claro, um ar muito ruim, né, e 40% sofrem de depressão nessas regiões, 40% da população, quase metade sofre de depressão. Não é somente essa a razão, evidentemente, mas com certeza essa razão contribui bastante para esse grau de deterioração da saúde pública, né? Mais da metade das mulheres abriu mão de ter filhos, porque, claro que viver em famílias em locais como esses são inviável, né? Então, e os ambientes são propícios para a proliferação de doenças. Claro que é muita gente por metro quadrado, então isso é uma coisa que, se a gente permitir que ocorra no Brasil, se a gente permitir que ocorra esse tipo de ocupação, certamente vai ocorrer, porque a gente tem aqui no Brasil a cultura de que o mercado é que define a quantidade de unidades que deve ser implantada, o mercado é que define o valor que você pode pagar, que você deve pagar de uma unidade, e nem sempre a gente tem o poder para definir quais são as áreas em que devem ser mais adensadas e quais são as áreas que não devem ser adensadas, quais são as áreas que devem respeitar os limites e devem ser, de fato, as áreas para contribuir com a questão social, a questão da saúde, a questão do verde, a questão da qualidade da água, a arborização, enfim. A gente é que faz com que a gente se perde a capacidade de influenciar a política urbana, a gente certamente vai cair em ambientes como esse aqui também, né? Essa matéria tem aí na revista Veja também, foram dados levantados aí por essa ONG, e a matéria Veja tem um link para vocês analisarem aí. Aqui são algumas imagens do Street View, para você ter uma ideia de como é o ambiente urbano. Então, extremamente movimentado, com veículos sobre trilhos, né? Muitos veículos sobre trilhos. Pode falar que as calçadas são extremamente estreitas e quase não há vegetação, e a cidade é tomada de edifícios. Ou seja, o que faz com que as pessoas não caminhem por essa cidade. As pessoas, na verdade, caminham por essas passarelas. Então, a organização do espaço urbano, ela é feita no segundo nível acima da rua. Por quê? Hong Kong está numa cidade, está numa área bastante quente e úmida, né? Então, se usa muito ar-condicionado, e essas áreas, elas são abertas à circulação de pessoas. Então, se você pode circular em locais que são interligados por passarelas e que você transita praticamente dentro de shopping center, praticamente na cidade inteira, pelo menos na região central, né, na região mais adensada. Ou seja, não se caminha
mais na rua, de tão desagradável, de tão ruim que é o espaço urbano. E aí você caminha praticamente dentro de shopping centers, né? Então o espaço natural perdeu o sentido. Bom, um outro projeto interessante que eu gostaria de despertar, também não vou dizer se é certo ou se é errado, mas assim, eu gostaria só de relatar o que vem ocorrendo no projeto Novo Rio Pinheiros, na cidade de São Paulo, né? Então, se falou um pouquinho razoavelmente há uns 2 anos atrás, hoje já não se fala tanto na imprensa comum, mas eu acho que é um projeto interessante para a gente analisar por coisas boas e também por coisas ruins, não tão... Mas eu gostaria de deixar vocês para pensar sobre isso, pensar sobre essa intervenção. Aqui do lado esquerdo é uma imagem do Rio Pinheiros, de como ele deveria ficar, e do lado direito de como ele está ficando, né? Essa é uma imagem recente aí de uns 2 anos atrás, né? E a imagem da esquerda é tornar esse rio navegável com uma grande qualidade, alta qualidade de água, né? Que as pessoas pudessem ter contato com essa água. Hoje ele é extremamente poluído, é quase impossível você ter contato com essa água, né? Mas ele já teve uma boa melhora. Mas é assim, é aquela pergunta que eu faço: qual é a meta? Quanto tempo você quer que essa água esteja totalmente recuperada e apta a receber peixes, apta a pessoa ter não se tornar uma água potável, evidentemente que isso é impossível, mas será que é possível nadar no Rio Pinheiros? Algum dia? Em quanto tempo a gente gostaria que isso fosse viável? Em quanto tempo eu gostaria que ele se tornasse navegável e até mesmo turístico, né? Bom, para que isso ocorra, muitas ações devem ser tomadas. Essa região, ela é a região sul da cidade, o Rio Pinheiros, ele, ele é, ele é formado aqui pela represa de Guarapiranga, que está na região sul da cidade, e pela represa Billings, aqui são as duas regiões que são mananciais de abastecimento de grande parte da cidade, não são os únicos, né? Mas o Rio Pinheiros, ele vai cortar a cidade aqui em torno de uns 25 quilômetros de extensão, e ele vai desembocar no Rio Tietê. E grande parte dessa região sul, ela é ocupada de forma irregular. Então, há muitas favelas e há muitos núcleos habitacionais que não têm sistema de esgoto, sistema de saneamento adequado. E muitas áreas foram ocupadas irregularmente, né? E também, na década de 80, ele sofreu muito com os projetos de retificação do rio, né, que não foi dado o devido cuidado. Até mesmo as áreas mais nobres, como Moema, como Pinheiros ou Butantã, que são regiões próximas aqui, né, aqui que ficaria a região do Butantã, a região da USP, também há problemas de despejo irregular de esgoto. Então, esse rio ele ficou abandonado, ele ficou à mercê da ocupação urbana e ele basicamente servia como, na verdade, o que era importante era garantir que o vale do Rio Pinheiros fosse utilizado para mobilidade, para circulação de veículos, né? Então ele tem uma extensão de 25 quilômetros, a bacia hidrográfica tem 271 quilômetros quadrados, e essa população dessa região que eu estou mostrando aqui, em torno de 3 milhões, mais de 3 milhões de pessoas. O projeto de recuperação do Rio Tietê, ele visa conectar mais de 500 mil imóveis à rede de esgoto. Então, repara só, uma região como essa, você ter pelo menos 500 mil imóveis sem rede de esgoto, de tão precário que foi a ocupação urbana dessa região. Então, esse projeto ele foi dividido em 5 subbacias, e foram estabelecendo unidades de recuperação de qualidade, né, para recolher a água contaminada, tratar e devolver ao rio. Então, são diversas unidades de recuperação que foram sendo planejadas e estão sendo implantadas aí. Tá? Aqui uma região, uma visão um pouco mais próxima, que mostra a topografia da cidade de São Paulo, né, principalmente aqui na região central, né, que está por aqui, a região da Avenida Paulista, que seria o espigão da Avenida Paulista, o Rio Pinheiros, que faz esse trajeto aqui, e a junção com o Rio Tietê. Né? Então, aqui a gente tem a Avenida Paulista, Vale do Anhangabaú, região central, a Marginal Tietê,
Uma foto não é muito atual, mas não está muito longe disso, do que o Rio Tietê extremamente poluído, né? E a marginal do Rio Pinheiros aqui, ó. Né? Então, aqui para você ter uma ideia, tem os estádios do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo. Então, São Paulo, a cidade de São Paulo, então ela se desenvolve muito através desses 4 vales aqui, ó, do Rio Aricanduva, do Tamanduateí, do Rio Pinheiros e do Rio Tietê. Então, na década de 40, o Rio Pinheiros ele teve a sua marginal, o seu percurso canalizado e retificado. Então, aqui eu tenho uma imagem de como ele era antes da década de 40, de como ele ficou retificado. Ele é um rio de planície, então ele é extremamente sinuoso, e a sua várzea é muito grande. Então, essa região estava muito sujeita a alagamento. Então, imagina você ter uma várzea de 25 quilômetros, em que ela foi totalmente ocupada. Claro que isso começou a gerar problema de inundação, além do esgoto também, né, que a declividade é muito baixa e os esgotos iriam ter uma velocidade muito baixa para você atingir as áreas de coleta, né, e muitas delas nem conectadas ao serviço público de coleta de esgoto. Então, ele foi sendo, grande parte das suas áreas foram sendo aterradas e utilizadas para o mercado de imóveis, né, para o mercado imobiliário, com grandes galpões, apartamentos, áreas, muitas delas são áreas nobres, né, aqui você tem a área do Jockey Club, né, aqui você tem, próximo a essa região, o campus da USP, de São Paulo também, né, então você observa como esse projeto foi drástico, como ele foi uma intervenção extremamente danosa, e foi uma intervenção muito agressiva ao meio ambiente. Então, praticamente, você não tem a área verde nas margens do Rio Pinheiros. Aqui você tem uma foto de antes e depois, de uma região próxima, né? Não é exatamente a mesma região, né? Mas é muito próxima uma da outra aqui. Então, era um rio, assim, uma água calma, né? Um percurso tranquilo. E aí, ao longo do rio, foram sendo construídas usinas elevatórias e também usinas hidrelétricas. Então, aqui é a junção entre a represa Billings e o Rio Pinheiros. Né? Então, a usina de Pedreira foi uma que foi sendo construída para o represamento da represa Billings, aqui, que era uma região de abastecimento de água. Né? Então, essa água foi represada, começou a gerar energia e também conseguir melhorar o fluxo de água do Rio Pinheiros para poder controlar a vazão e diminuir as inundações dessas áreas que foram sendo aterradas aqui. Então, a usina de Pedreira e a usina Henry Border, elas foram cruciais para ajudar na recuperação do Rio Pinheiros a partir da década de 40, no uso dessas várzeas aqui. Ó. Então, hoje você tem grandes avenidas que percorrem aqui as suas várzeas, e aqui eu tenho uma visão do litoral para São Paulo. Né? Aqui no fundo está a cidade de São Paulo. Aqui eu estou próximo a Cubatão. Então, essas duas usinas são muito importantes e é um projeto regional, interessante, que eu vou detalhar um pouquinho mais para frente. Aqui na década de 30 é o Rio Tietê, de como ele era, e aqui em 2020, de como ele ficou. Então, ele foi praticamente no percurso urbano todo, ele foi canalizado, foi retificado, né, e foi totalmente deteriorado e poluído. Aqui na década de 40, então, se praticava muito esporte. Por que a gente não pode voltar a utilizar o rio da mesma forma, né? Se você observar aqui, ó, essa é a Ponte das Bandeiras, é a mesma torre que tem aqui, ó, na década de 40 e aqui em 2020, elas estão lá ainda. E aqui um acidente, né, que aconteceu com o rompimento de uma adutora que danificou grande parte do leito carroçável aqui. Bom,
Detalhando um pouquinho mais a represa Billings e essa usina de Pedreira, aqui você tem 25 metros de desnível. Então, ela foi uma obra construída para represar o Rio Pinheiros e gerar energia e área para acúmulo de água de abastecimento da cidade, né? Então, ela está nessa região sul da cidade. Aqui é a área central da cidade, aqui é a Avenida Paulista, e aqui o Rio Tietê, só para você recordar. E uma outra usina importante é a usina de Traição, que está ao longo, mais na região, mais nessa região aqui, ó, próximo a Moema, no bairro de Moema, que era também uma usina hidrelétrica e, na verdade, ela era uma estação elevatória. O rio, naturalmente, ele corre daqui para cá, naturalmente. Mas essas duas usinas, elas foram construídas para você inverter o curso do rio e abastecer ainda mais a represa Billings. E a partir dessa reversão do fluxo, a ideia era jogar uma parte dessa água, além do abastecimento da cidade de São Paulo, uma parte dessa água para a usina Henry Border, que é aquela que está em Cubatão. Deixa eu voltar aqui, ó. Vou voltar o slide aqui. Ou seja, ao reverter, aqui é a represa Billings, ao reverter o fluxo do rio Pinheiros, essa água iria acumular aqui e jogar na usina Henry Border para gerar energia para a cidade de Cubatão. Como vocês sabem, é um polo siderúrgico, um polo petroquímico que tem próximo à cidade de Santos. Aqui, a região da Serra do Mar, há poucos cursos hídricos capazes de gerar energia em grande quantidade. Então, o Rio Pinheiros foi utilizado não só para abastecimento de água da cidade de São Paulo, mas também para gerar energia para o litoral da cidade de Santos e Cubatão, tá? Então, hoje, nem tudo isso funciona. Uma das funções também dessas usinas elevatórias é fazer com que, ao alagar, essa usina consegue jogar e reverter o fluxo e jogar água lá para a represa Billings e fazer com que essas áreas não sejam mais alagadas. Hoje é raro, muito raro acontecer um alagamento nessa região aqui, né? Ou seja, a usina de Pedreira, ela gera energia, ela controla o fluxo para o rio Tietê, aqui, né, nessa região, e ela reverte o fluxo natural do rio. Então, ela bombeia. Aqui tem algumas imagens por dentro da usina de Pedreira, então aqui tem uma subestação que você, ao gerar energia, você distribui por aqui, né, e ela é capaz de gerar energia para 68 mil domicílios, o que daria em torno de uma cidade de 200 mil habitantes aproximadamente, uma cidade média, né, vamos dizer assim. E aqui, para você ter uma ideia, então aqui você tem a Billings e o Rio Pinheiros. E essas turbinas aqui, ó, elas fazem o fluxo, a reversão do fluxo, né? Então aqui é o nível do Rio Pinheiros e aqui é o nível da represa Billings. Então, quando está tudo bem, quando a vazão está baixa, eles abrem, essa água desce e gira a turbina aqui e a água vai para lá, naturalmente, né? Quando o fluxo está alto, quando tem muita água aqui, está em época de chuva, ele pode reverter, girar essa turbina e jogar a água de volta para cá, né? Então, ela faz o bombeamento inverso e ela gera energia tanto no movimento ascendente quanto no movimento descendente. Das duas formas, ao girar a turbina, ela vai gerar energia, jogar nos transformadores e abastecer a cidade aqui por essa subestação de energia, tá? Então, aqui você tem uma comporta e aí você regula esse fluxo do Rio Pinheiros, da geração de energia e da geração de energia lá para a usina de Cubatão, da Henry Border. Então, se você fizer um corte no território todo da usina de Cubatão, que está aqui a 700 metros mais baixo, basicamente, do que a cidade de São Paulo, né? Você tem aqui um grande potencial para gerar energia para essa região aqui, né? Então, aqui está o rio
rio Tietê, né? Então ele tem algumas estações de energia, que tem algumas mapeadas, né? E essas estações, elas servem para controlar a vazão. Então, é um projeto que foi desenvolvido desde a década de 20, da década de 30, foi sendo implantado, né? Com impactos drásticos, evidentemente, com impactos positivos e negativos, com uma perda da biodiversidade muito grande, com uma perda de área verde, né? Mas também com ganho do ponto de vista da geração de energia e do abastecimento. No entanto, esse projeto ele não funciona dessa forma atualmente, né? Isso daí eu estou contando toda a história de como aconteceu tudo, mas algumas funções ainda funcionam, nem todas elas geram energia na quantidade esperada ou não geram o tempo todo, né, ao longo do ano, mas elas são um patrimônio que deve ser olhado, observado com cuidado, né? Então, hoje, para alterar é praticamente impossível, para se tornar para renaturalizar é praticamente impossível, inviável, porque muitos terrenos já foram totalmente privatizados, e aí você não, já ocupou as várzeas, né? Você não pode mudar o sistema de transporte em um curto prazo, né? Claro que você pode mudar ao longo do tempo, mas é um projeto que foi pensado na década de 20, assim, a gente sofre as consequências dele até hoje, foi sendo implantado ao longo de 40, 50 anos, e a gente tem esse resultado, né, de poluição, de perda de área verde e de ocupação danosa dessa região toda. Então, eu deixaria aqui para vocês observarem, né, com cuidado e fazerem algumas reflexões do que você acha desses trabalhos aí de Nova York, de São Paulo, né, o que vocês pensam sobre isso e como a sustentabilidade poderia ajudar a gente a repensar o futuro das cidades e principalmente pensar o futuro da sua cidade. Como você trabalha para poder melhorar a questão da sustentabilidade e da resiliência, o que é resiliente e o que é sustentável. Bom, gente, então eu agradeço a oportunidade de fazer essa fala, fico à disposição caso vocês queiram o meu contato, você tem lá no site do evento, e fico à disposição. Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima.